A gente vai continuar hoje a nossa série em 1 Coríntios, tá bom? Então abre a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 7. Nós demos uma pausa só na semana passada, porque recebemos o pastor Beto aqui, mas nós vamos continuar então 1 Coríntios 7, versos 8 e 9 hoje. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ler desde o verso 1, porque na verdade essa mensagem aqui no capítulo 7 é uma continuação, tá bom? É o mesmo tema, o Hugo vai colocar aqui para nós, a gente vai continuar tratando então no capítulo 7 aí sobre o que começamos há 15 dias atrás, que é a perspectiva cristã de sexo e casamento. Vamos ler desde o verso 1 então até o 9. Agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com a mulher. Por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher e cada mulher tenha o seu marido. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher e do mesmo modo a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Todavia, digo isso como concessão e não como mandamento. Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que estou, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes seria bom se permanecessem na mesma condição em que estou, mas, se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder de paixão. Falar de sexualidade, irmãos, é sempre relevante. Eu acho que não teve um momento na história em que não fosse um assunto relevante, né? O mundo enfatiza bastante esse aspecto humano, não há dúvidas disso. Além do que, é algo que faz parte de cada um de nós, certo? É algo que faz parte da nossa constituição humana. Deus nos fez seres sexuais, então a gente precisa falar disso. Além disso também, a mídia explora muito esse assunto, a mídia fala bastante, incentiva bastante, exaustivamente, estimulando as pessoas a se descobrirem sexualmente, né, estimulando adolescentes, jovens a experimentarem, a tomarem o sexo como uma forma de entretenimento até, né, para se aproveitar a vida, aproveitar a juventude. A gente também tem um incentivo quanto a infidelidade conjugal, né? A mídia também fala bastante disso, com a justificativa de que todo mundo faz isso, né? A pessoa que não trai, ela é esquisita na verdade, né? Porque normal é trair, e hoje, como o presbítero Fernando citou aqui há uns domingos atrás, né? Aí as mulheres agora tomaram esse argumento também aí dos homens, né? Do machismo, e aí as cantoras sertanejas estão cantando isso também, né? Esse direito de trair, né? Então a gente tem esse incentivo muito forte, e muitas vezes até como uma maneira de se apimentar a relação, não é? Ter um caso extra conjugal para se melhorar a relação. Então a mídia faz isso, também sugere divórcio, com a justificativa de se ter independência, felicidade, né? O divórcio para que você consiga seguir os planos, seguir planos de carreira, né? Incentivando a se desistir do casamento a fim de conseguir construir uma carreira boa, a carreira dos sonhos. A mídia também defende a prostituição como uma forma digna de profissão, né? As pessoas têm lutado por isso, e não como pecado, mas sim como algo digno. E por todos esses motivos, então, é preocupante o pensamento que vai sendo moldado na sociedade, e, mais preocupante ainda, é o fato de esse pensamento ir fazendo parte e entrando sorrateiramente aí na mente da igreja, né, nos valores, na maneira de pensar do próprio povo de Deus. O fato é que há uma maneira cristã de se encarar tudo na vida, certo? Inclusive o sexo.
Isso não é algo à parte, não é algo separado da vida cristã. Tem uma maneira cristã de enxergar o sexo, isso como um resultado da salvação, como um resultado do fato de que fomos salvos em Jesus. Fomos salvos dos nossos pecados, lavados dos nossos pecados. Quando a gente vê a história do povo de Israel, nós vemos que Deus livrou eles da escravidão do Egito, certo? E aí, depois de livrá-los da escravidão, o que ele fez? Ele deu a maneira de viver, ele deu a lei. Então, nós sabemos que não somos salvos pelo que nós fazemos, mas nós somos salvos, somos libertos, e sim, Deus tem uma maneira debaixo da qual nós devemos viver. Ele quer que a gente viva, como uma resposta ao que ele fez por nós lá na cruz. E como eu terminei dizendo na mensagem passada, né, há 15 dias atrás, isso daqui, falar desse assunto, não se trata simplesmente de moralidade. Você não veio aqui para aprender algumas dicas de moral, algumas dicas de sexualidade. É muito mais do que isso. A gente tem visto em Coríntios que o nosso corpo importa, certo? O que a gente faz com o corpo importa. Isso por quê? Porque Cristo não salvou só a sua alma. Lembra disso? Cristo salvou o seu eu total. Ele me salvou por inteiro, ele salvou o meu corpo também. Inclusive, o meu corpo será ressuscitado no último dia. Então, eu não posso tratar separadamente a minha alma do meu corpo. Cristo me salvou totalmente. Então, o que eu faço com o meu corpo importa, sim. E hoje nós vamos continuar esse tema, então, que a gente continuou, e vamos ver mais um pouquinho da perspectiva cristã de sexo e casamento. Esse é o tema, então, da nossa mensagem. Eu quero recapitular aqui. Nós vimos que o sexo, até o verso 7 aí, é com alguém exclusivo, tá? A gente viu Paulo instruindo, cada homem tem a sua mulher, cada mulher tem o seu marido. Então, é para ser com uma pessoa. Nós vimos também que há uma responsabilidade no versos 3 e 4. A partir do momento que duas pessoas se casaram, o homem e a mulher, eles têm isso como uma responsabilidade de um para com o outro. Um pertence ao outro. O corpo de um pertence ao corpo do outro. A gente viu também, no verso 5 e 6, que é um ato de vigilância contra o tentador. Então, é uma responsabilidade e é algo tão sério, é algo tão espiritual, o fazer sexo, que, se isso não acontece, o casal está colocando a vida espiritual do casal em jogo, em risco. Isso não sou eu que estou falando, o texto aí está falando. Porque isso vai abrir a porta para o tentador entrar. Versos 5 e 6. Se o casal não vigia nesse aspecto, o que vai acontecer? Satanás irá tentar. A porta está aberta para o casamento estar em perigo. E no verso 7, nós vimos que o sexo não é indispensável na vida. Uma pessoa que não faz sexo, uma pessoa que não se casa, uma pessoa que opta pelo celibato, por ser solteira a vida toda, ela não é menos plena por causa disso. E a gente citou aqui o maior exemplo, que é o próprio Jesus, que ele não foi menos homem, não foi menos um humano menos completo por não ter se casado. Então o sexo não é indispensável. Então depende do que Deus dá para cada um, do dom que o Senhor dá para cada um. E hoje nós vamos ficar aqui nos versos, pode passar algo? Nos versos 8 e 9, que o sexo é um impulso saciado de forma legítima no casamento. Essa verdade, logicamente, já estava implícita nos outros pontos aí que a gente viu, né? Mas agora a gente vai falar de uma maneira mais aprofundada aqui. Por que esse impulso ele é saciado legitimamente e exclusivamente no casamento, tá? Então, vamos reler mais uma vez aí. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, verso 8 e 9, que lhes seria bom se permanecessem na mesma condição em que estou. Mas se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder de paixão. Bom, a condição de Paulo, então, relembrando aí, era a do celibato. Celibato é não ter a necessidade de satisfação sexual. É poder viver tranquilo assim, o que consequentemente para Paulo excluía a necessidade de casamento. Ele não precisava se casar porque ele não precisava dessa satisfação. E isso é um dom, ele deixou claro aqui. Isso não é uma imposição, não pode ser imposto,
né, para os crentes. Não pode ser tratado como se o celibatário é mais espiritual do que o que não é celibatário, certo? Então não é uma obrigação cristã, e Paulo deixa claro isso aqui. Ele tem essa preferência, certo? Mas isso não pode ser imposto. E esse problema de imposição possivelmente estava acontecendo na igreja em Corinto, com a justificativa de uma espiritualidade elevada. A gente tem visto que os coríntios tinham essa vaidade muito grande, essa necessidade de se sentirem muito espirituais e serem muito vaidosos com isso. E eles provavelmente estavam impondo isso daí. Se abster de sexo seria então ser mais espiritual, né? E essa condição aqui para Paulo, de celibatário, permitia para ele o quê? Que ele se dedicasse integralmente, totalmente ali à causa do evangelho, à missão, coisa que as responsabilidades do casamento acabariam atrapalhando um pouco, certo? Então ele podia se dedicar integralmente. Por isso ele recomenda aqui no texto que seria bom se os que ainda são solteiros, e seria bom se aqueles que já são viúvos ou viúvas, vivenciassem o mesmo que ele, ou seja, não procurassem casamento, não procurassem envolvimento sexual. Mas ele recomenda isso apenas para aqueles que realmente podem se abster de sexo, aqueles que realmente conseguem viver assim. Repito, ser casado ou não ser casado, né, ser casado ou ser solteiro, não são condições para o crente que definem nível de espiritualidade, porque um precisa disso e o outro não precisa, um é mais espiritual que o outro. Não, a questão é para o que Deus tem me chamado, para que Deus me capacitou. A questão é estar no lugar certo, na vida. Qual era o lugar certo de Deus para Paulo? Ser solteiro. Esse era o lugar certo de Deus para ele. Nós vimos, irmãos, na outra mensagem, né, dos versos 1 a primeira parte aí, no verso 1 a 7, que aquele que é casado, então, e é negligente no que diz respeito ao sexo, está sendo o quê? Nada espiritual. Está errado, está sendo nada espiritual. Está, ao contrário, enfraquecendo o casamento, né, espiritualmente, o casal espiritualmente, e abrindo a porta para o tentador investir. Então, o que deve acontecer? Eu não devo ser casado vivendo como solteiro. Isso caracteriza pecado. E eu não devo ser solteiro vivendo o que compete ao casado, porque caracteriza pecado. Então eu posso ser espiritual vivenciando o casamento ou o celibato, contanto que eu honre e cumpra as responsabilidades aí da minha condição. Qual é a minha condição hoje? Eu sou solteiro, eu sou casado? Então, dependendo da minha condição, eu preciso honrar a Deus me abstendo de sexo ou fazendo sexo e zelando por isso. Certo? Então o raciocínio de Paulo aqui no verso 9, qual é a vantagem de ser casto, mas viver pegando fogo? Nenhuma. Nenhuma. Aqui é arder de paixão, né? Quando ele fala arder de paixão, você pode pensar numa coisa super puramente sentimental, né? Arder de paixão, coisa linda, né, e tal. Mas não, ele está falando aqui os hormônios à flor da pele mesmo. Esse arder de paixão aqui é pegar fogo. É isso, tá bom? É a coisa esquentar. Qual é a vantagem de ser casto e viver assim? E viver pegando fogo? Nenhuma. E esse, né, como eu citei também, irmãos, esse pode ser o caso de muitos sacerdotes da igreja romana. Por quê? Porque a gente vê que lá isso é imposto, né? O celibato ele é imposto tanto para o padre quanto para a freira. E o que adianta viver assim, mas viver com o desejo, né? É melhor ser casado. É muito melhor ser casado e ser um servo de Deus. E estar lá fazendo a sua contribuição para a obra de Deus. Não tem porquê. Essa é a visão bíblica. Não tem porquê suprimir aí um desejo sexual que pode ser saciado de maneira lícita pelo casamento. Isso é de Deus. Então, a mensagem aqui é case, ao invés de viver debaixo de constante tentação. O Eugene Peterson parafraseia assim esse verso: as dificuldades do casamento são, de longe, preferíveis
a vida do solteiro sexualmente tentado. Então, se case. E aqui não vamos focar, irmãos, no não pode fazer. Porque, principalmente o meio cristão, a gente faz o quê? A gente enfatiza muito o não, né? Não pode. Só que aqui, se a gente parar para olhar, a gente deve focar no sim. A ênfase de Paulo não é não, a ênfase de Paulo é sim, pode fazer, se case. Não é um texto sobre não poder fazer sexo, é um texto sobre fazer sexo, é um texto sobre isso. Então vamos focar no sim, essa é a ênfase dele, não faça, é pelo contrário, se case e faça. Tá? Como a gente viu nos versos 1 ao 7, sexo é dever para as pessoas que são casadas. Então é fundamental, irmãos, a gente ter em mente que o sexo é uma bênção de Deus. A gente precisa, se ainda, por um acaso, existe essa dúvida na sua vida, pelo amor de Deus, que isso caia por terra. Sexo é um presente de Deus, foi ordenado por Deus antes que houvesse pecado. Sexo não é fruto do pecado. Não há qualquer coisa que nos faça pensar, que nos convença que antes da queda não havia prazer, que era só para reprodução. Não é qualquer indício disso, meus irmãos. Tá? O sexo é uma bênção de Deus, foi dado por Deus. A gente sabe que as experiências ruins, como os estupros, os abusos, eles acabam trazendo uma conotação negativa, né? E acabam sujando isso. Só que isso não torna, a gente não pode deixar as coisas ruins tornarem o sexo numa maldição em si, porque não é, certo? A gente consegue enxergar, debaixo dos parâmetros divinos aí, beleza e valor nisso, certo? Então, quem criou testosterona, quem criou o estrogênio, os principais aí responsáveis aí pela identidade de gênero, pelo prazer sexual, não foi Satanás. Amém? Posso ouvir um amém? Foi Deus, irmãos. É de Deus isso, tá bom? Então, Deus quer e aprova que você viva sexualmente ativo. Deus quer isso para você. Glória a Deus, né? Olha só, hoje eu fui no culto, você vai falar assim, hoje eu fui no culto para ouvir o pastor falar que Deus quer que eu faça sexo. Que bênção, hein? Deus quer, irmão, só que tem o lugar certo, só isso. Só tem o momento certo, para isso ele estabeleceu o casamento. Aplicação prática, direta e reta aqui é, se for para ser solteiro, não ser casado, mas viver procurando sexo com namorado, namorada, ficante, ou até mesmo procurando serviço de prostitutas, garotos de programa, que era, pasmem, o caso de muitos na igreja em Corinto, eram crentes e viviam assim, se usando do serviço de prostitutas. Se for para viver assim, primeiro de tudo, pare a sua atividade sexual imediatamente. E segundo, coloque o casamento como alvo diante de você, como algo a ser buscado, como uma prioridade. Procure casamento. Comece a pedir isso a Deus e comece a procurar. Vai trabalhar, irmão, procura. Você precisa ir atrás, não é? Procura isso e Deus vai te abençoar. Então, a aplicação aqui é, se você não consegue, honre a Cristo, se casando, procurando isso. Não desonre a Cristo. Não responda à salvação usando o seu corpo de maneira pecaminosa, de maneira que desonra o sangue de Cristo que comprou o seu eu total, não só a sua alma. O sangue de Cristo que comprou o seu corpo, a sua alma, o seu todo. Honre a Cristo vivendo debaixo da vontade de Deus para isso. E eu queria pensar aqui com os irmãos, indo um pouquinho, expandindo um pouquinho aqui mais, destrinchando bem o assunto, irmãos, até porque é um assunto que a gente tem muitas perguntas, no meio cristão a gente tem ainda muitas dúvidas, muita falta de compreensão, talvez porque não se fale muito. Nós já falamos isso há um ano e meio atrás, mais ou menos, mas como a gente chegou nesse texto, eu faço questão de repetir aqui. Pode passar mais um, Hugo? Por que Deus cercou o sexo com o casamento?
Tá? Por que Deus fez isso? Por que tem que ser no casamento? Por que não pode ser fora? Né? Essa é a questão de muitos cristãos. Eu não entendo por quê. Por quê? Né? Então não adianta só falar, né? Não faz. A pessoa quer saber por quê. O adolescente quer saber por quê. Às vezes você é adulto, já tem 30, 40, 50 anos e não sabe por quê. Então a gente precisa entender por quê. A gente tem na palavra de Deus o ensinamento de que no ato sexual os dois se tornam uma só carne. Certo? Está lá em Gênesis, está em Marcos, os dois se tornam uma só carne. Então, quando um homem e uma mulher se relacionam, eles se unem, se deixam conhecer, se deixam descobrir num nível que é altamente reservado, que é altamente íntimo. E intimidade, gente, a gente não abre para qualquer um, não é? Intimidade é intimidade, não é para qualquer pessoa. Então, pelo nível de intimidade que o sexo envolve, ele exige que seja amparado por um pacto. Precisa estar amparado por um compromisso. Como tornar-se uma só carne com alguém que vai embora, irmãos? Com alguém que você não tem certeza se vai ficar na tua vida. Como? Não faz o menor sentido. Como abrir a intimidade, abrir a sua vida com alguém que vai embora? Se os dois se tornam uma só carne, a outra pessoa ela pode levar um pedaço de você? Certo? Então no sexo, segundo Deus, aí, o corpo de um pertence ao outro. Versos 2 a 4 a gente viu isso. O corpo de um pertence ao outro. Então, sexo é resultado de pertencimento, irmãos. Esse é o primeiro porquê. Tá bom? Por que Deus cercou o sexo e o casamento? Porque sexo é resultado de pertencimento. Portanto, antes de tudo é preciso definir o quê? O que tem que decidir? A quem eu pertenço. Você já resolveu a quem você pertence? Então você pode. E esse definir aí é casamento, né? Então, primeiro de tudo, preciso decidir a quem eu pertenço. Namoro, irmãos, não é pertencimento, certo? Namoro não é pertencimento, é um estágio de preparação. Casamento é pertencimento. Um outro porquê também, que deve ser levado em conta, irmãos, é que no ato sexual, novas vidas são geradas, certo? Por isso o sexo exige um ambiente seguro, um ambiente estável, que é o casamento. O casamento garante esse ambiente de proteção, esse ambiente de estabilidade física, estabilidade emocional, estabilidade espiritual para os filhos. Então, é projeto de Deus que a criança desfrute dessa bênção. Ah, mas eu nem quero ter filhos, por isso eu não preciso casar. Irmãos, a gente sabe muito bem que muitos e muitos filhos são fruto de uma gravidez não planejada, não é? Você não consegue garantir 100%. Você não consegue. Ninguém consegue. E ainda que você consiga, tá? Ainda que você conseguisse, você continuaria, ainda assim estaria fora aí da vontade de Deus, simplesmente pela falta do fator pertencimento. Você está num nível altamente íntimo, né? Reservado com uma pessoa que você não definiu esse pertencimento aí. O casamento, né? Ele reflete a figura de Cristo da igreja. Um pertence ao outro. Cristo é nosso, é da igreja. E a igreja é de Cristo. Essa é a principal figura aí para nós, que a gente precisa ter em mente. Então precisa definir pertencimento. Se nós queremos nos entregar sexualmente, nós temos então alguns passos a dar aí. Aí a Bíblia traz para nós: deixará o homem, seu pai e sua mãe, que aponta para quê, irmãos? Independência. Independência. Deixa teu pai e tua mãe, você deixa de pertencer aos pais e passa a pertencer a outra pessoa. Falando aí do pertencimento, é preciso deixar clara aí essa mudança. Então, esse é o primeiro passo, preciso deixar clara essa mudança. Eu não pertenço mais aos meus pais, eu pertenço a ela agora. Eu sou dela, eu sou dele. Então, eu preciso deixar pai e mãe, depois me unir à minha mulher, que é o compromisso aí do casamento.
e os dois serão uma só carne, que aí aponta para o sexo. Então, se nós queremos nos entregar sexualmente, nós temos que nos entregar também jurídica e socialmente. Eu quero sexo, então eu tenho que me dar juridicamente e socialmente também. Por quê? O sexo, segundo Deus, ele é comprometido. Ele é algo permanente. É algo resguardado, é algo protegido por um pacto. Nós não devemos procurar sexo se ao mesmo tempo nós retivermos o resto da nossa vida. Ou eu dou tudo, ou eu não dou nada. Certo? Por isso que lá em Hebreus 13, verso 4, vamos ler aqui, irmãos, juntos? Diz aí que a atividade sexual reconhecida por Deus é o matrimônio. Vamos lá? Digno. O casamento deve ser honrado e valorizado, digno de honra. O mundo, irmãos, está jogando, marginalizando o casamento. Mas a Bíblia ordena que nós tenhamos ele como digno de honra. A gente não pode diminuir o casamento. Digno de honra, deve ser valorizado. Como acontece, né? Vamos falar aí do casamento. Pode pôr mais um aí, Hugo? Como é que acontece o casamento? Né? Tem uma regra, a coisa é como a gente vê culturalmente, tem que ser como a gente vê culturalmente, né? Como deve acontecer? Primeiro de tudo, irmãos, diante de Deus e diante dos homens, certo? Precisa ter as testemunhas. O que a gente conhece como casamento religioso e casamento civil não tem na Bíblia, certo? Isso não tem lá. Mas tem o princípio aí das testemunhas. O que tem é um contrato, né? O que tem na Bíblia é uma aliança, é um pacto entre duas famílias. São duas famílias ali se unindo, abençoando ali os filhos. E neste ato aí, de ambas as partes, diante das testemunhas, esse pacto, então, ele é ligado diante de Deus. Ele é ligado no céu. Eu, pastor, ou qualquer outro pastor, não casa ninguém, irmãos. Quem casa é Deus. Deus une duas pessoas. O que a gente faz, a gente leva uma mensagem, a gente conduz uma cerimônia. Mas quem casa é Deus, é algo ligado no céu. É claro que é louvável chamar uma pessoa, chamar um pastor para levar uma palavra, para orar ali, é claro que é. Mas antigamente nem era assim que acontecia. Né? Nos tempos bíblicos, no tempo do povo de Israel, duas famílias se uniam e ali elas celebravam o casamento dos seus filhos. Por exemplo, nós temos o casamento de Boaz e Ruth, depois você pode ler na sua casa, no capítulo 4, Ruth 4, versos 9 a 13, nós temos lá o exemplo de que eles foram até a porta da cidade, com testemunhas, né, e confirmaram ali, diante da cidade, que eles estavam se casando. A gente tem também, em 2 Coríntios 13:1, Deuteronômio 19:15 também, que com 2 ou 3 testemunhas se confirma um fato. Né? Essa era uma prática aí do povo de Israel. Então o casamento ele pode ter 3 convidados? Ele pode, irmão. Pode ter só sua família? Pode, claro que pode. A gente tem em João capítulo 2 uma festa de casamento, que Jesus fez o seu primeiro milagre, lembra? Então pode ter festa? Pode, irmão, claro que pode. Né? Maria estava para se casar com José, não estava? Estava se preparando, eles iam se casar. Então, o que a gente vê na Bíblia é como que acontece o casamento. Tem um momento no qual publicamente é dito, agora, a partir de agora, ele é dela e ela é dele. É o momento no qual todo mundo fica sabendo, fica claro para todo mundo que um pertence ao outro ali, tem um divisor de águas. Quando as pessoas elas precisam ficar sabendo que acabaram-se as chances. Quando eu me casei com a Jéssica, ficou claro para os outros interessados nela que a partir de agora acabou. Ela já se decidiu. E para as apaixonadas por mim, acabou, perderam. Casamento é isso, é um momento em que se define que acabaram as chances de se ter aquela pessoa porque elas se resolveram, elas escolheram alguém. Publicamente, então, tem que ser feito um pacto, irmãos. Além do que, a união reconhecida como casamento na nossa sociedade é qual? É aquela que tem uma certidão de casamento, não é?
Então, a gente não aprende lá em Romanos 13 que nós precisamos viver segundo as nossas autoridades, respeitando as autoridades, não é? Então, o que é um casamento na nossa sociedade? É ir lá no cartório, então eu preciso fazer isso. Tá? Eu preciso fazer isso, como um bom cidadão que cumpre suas responsabilidades. Então, irmãos, então é muito simples, né? É isso. Casamento é isso. A nossa cultura, o mundo tornou o casamento um evento gigantesco, quase inalcançável para muitas pessoas, infelizmente, mas não é para ser assim. Não deve ser assim. Então, por que namorados não deveriam dormir juntos? Por que dois amigos, né, que nem são namorados, mas que querem ali ter uma experiência sexual? Por que não deveriam, então, dormir juntos? Por que não deveriam fazer isso sem casamento, sem oficializar casamento? Porque é preciso haver um compromisso diante de Deus e dos homens. As pessoas precisam saber. As pessoas precisam saber. E um e outro precisam ter a segurança de um compromisso. Ninguém aqui vai embora. Um e outro precisam ter essa certeza. Ninguém vai sair daqui. Uma união informal, que não é o casamento, ela é bem conveniente. Por exemplo, no momento de briga, no momento de crise no casamento, os dois podem simplesmente se decidir se separar ali, né? E nem tem problema, a gente nem é casado. Né? Então, se você entende o que é o casamento, se você ama a pessoa, por que não se casar? Por que não decidir por isso aí? Tem medo? Está pensando no fim já? A gente não pode pensar assim. Então Deus não projetou relacionamentos instáveis, relacionamentos indefinidos. As coisas do jeito de Deus, elas são sólidas, elas são claras, e é por isso que a gente não tem medo do casamento. E é por isso que você, pai e mãe, não deve colocar medo nos seus filhos de se casar. Para de fazer isso em nome de Jesus, se você faz. Com Deus a gente consegue tudo, é instituição divina, isso é bom. E com Deus a gente consegue. Então esse é o projeto de Deus para a sua vida. Solteiros aqui, é o projeto de Deus para a sua vida. Não aceite menos do que isso para você. Não aceite menos do que isso. Qualquer coisa que é diferente da vontade de Deus, você pode ter certeza, é muito menos do que Deus tem para você. É muito menos. Então não aceite menos. Um namoro, ele é algo instável. Ele é algo em experiência. Enquanto não se casaram, é possível se cancelar os projetos de casamento, não é? Então é por isso que você não deveria envolver-se sexualmente com um namorado, com uma namorada. Tendo entendido isso, irmãos, quero ser bem mais prático agora. Nós não deveríamos ridicularizar, então, duas pessoas que estão querendo se casar, estão lutando aí para se casar. Vou falar português claro, porque querem transar. A Bíblia diz que é legítimo se casar por querer isso. Não tem problema isso. E aqui eu peço que você não me interprete mal, né, como se eu estivesse dizendo aqui, olha, então quer dizer que a gente não tem onde morar, eu estou desempregado, mas a gente tem que casar porque a gente quer fazer sexo. Não, eu não estou falando isso. Né, o bom senso nessas horas também faz parte, crente tem. Né? A gente precisa ter bom senso também. E ninguém vai morrer, a gente sabe. Ninguém vai morrer se segurando aí enquanto se prepara para o casamento. Você já viu alguém que morreu de abstinência sexual? Não morrem pessoas, irmãos. Não morrem. Então dá tempo de preparar o casamento, de organizar tudo e se guardar até que oficialize a união. O fato é, irmãos, que nós devemos encorajar aí, e por que não ajudar, como eu já disse aqui também outra vez, irmãos, por que não ajudar dois jovens que querem se casar, ajudar com dinheiro, por que não ajudar com mão de obra, não ajudar a fazer uma festa, dois jovens que querem se casar? Porque se a igreja não incentivar isso, irmãos, a gente sabe que aí fora estão incentivando o casamento? Não estão. Se tem alguém que vai incentivar e que vai dar uma força para isso acontecer na vida de dois jovens, ou não jovens, ou adultos, né, que não se casaram ainda, se tem alguém que vai fazer isso, é a gente, tem que fazer isso, é a gente, porque a gente acredita no casamento.
Então, vamos ajudar, vamos incentivar, lutar para que os irmãos consigam realizar seus sonhos. Para o mundo, é perda de tempo. Para o mundo, o casamento é algo descartável. Mas para a gente, não pode ser, tá bom? Vale aí a pergunta também. Há um motivo justo, se você está para se casar? Há um motivo justo para procrastinar o casamento? Há um motivo justo para ficar jogando aí para frente? Eu quero me casar, mas eu não tenho condições de fazer a cerimônia dos meus sonhos. Mas eu quero fazer sexo. O que vai precisar acontecer? Ou você vai precisar sacrificar a cerimônia dos sonhos e fazer uma cerimônia bem simples e fazer sexo. Ou você vai precisar sacrificar o sexo e esperar então que você consiga fazer a cerimônia dos sonhos. Na cultura judaica, na cultura romana, na cultura grega, as pessoas se casavam muito cedo. Os meninos se casavam entre 14 e 18 e as meninas entre 12 e 14 anos. É quando acontecia o casamento. Que era a idade do quê? O auge das descobertas sexuais. Não é? Na puberdade, é quando tudo está se aflorando. Então era ali que eles se casavam. Hoje em dia, os jovens, os adolescentes são constrangidos, eles são incentivados a deixar bem para frente. A gente tem um outro extremo. São constrangidos a primeiro, não, você tem que ter isso, você tem que ter o seu carro, você primeiro tem que ter a sua casa própria, você tem que ter o mestrado, sua faculdade. Não pode, você precisa estudar mais, você precisa aproveitar, você precisa ter um patrimônio com vários dígitos antes. Né? Isso faz com que os solteiros, eles precisem viver muito mais tempo lutando com os impulsos sexuais. Precisa esperar muito, esperar demais. Só que Deus fez o homem e a mulher aí para conquistarem a vida juntos, para construírem juntos. Não precisa primeiro um conquistar tudo que ele quer conquistar e depois o outro conquistar tudo que quer conquistar e juntar e os dois então conseguirem viver juntos. Não, as conquistas podem e devem ser juntas. Por que não lutarem para ter uma casa juntos? Né? No casamento é muito mais fácil. Os dois ali vão poupar juntos o dinheiro, vão somar os salários, vão ter as mesmas prioridades, certo? Ao invés de comprar um tênis, vai comprar panela, né? É isso, irmãos. Então é muito mais fácil. Então não tem por que procrastinar tanto assim. Algumas perguntas que eu já ouvi também, para a gente ir caminhando para o finalzinho aqui, meus irmãos. Duas perguntinhas aqui, que são o seguinte: eu posso dormir com meu namorado, com minha namorada, mas sem rolar nada, sem acontecer nada? E como eu já disse aqui, meus irmãos, se dois namorados, eles dormem juntos e não acontece nem sequer uma excitação ali, isso é normal, irmãos? Se eles sempre dormem juntos, não acontece nada. Isso não é normal. Isso é um problema, né? E é preocupante. O normal é que aconteça, certo? Porque Deus nos fez assim. Então, por que você brincaria com fogo? Por que, sendo que a Bíblia fala para a gente fugir? Fugir da tentação, fala para a gente fugir também da aparência do mal. Como é que fica o testemunho de dois cristãos que dormem juntos? Mas não acontece nada. Ah, mas não acontece nada. Tá, mas é estranho, né? E como é que fica o testemunho diante dos outros aí? Então, é uma intimidade, né? Mesmo sem acontecer nada, é uma intimidade dos dois ali e que os dois estão em perigo, com certeza. E Satanás não vai perder a oportunidade de tentá-los. E uma segunda pergunta: eu deveria viajar com meu namorado? Deveria viajar com minha namorada? Eu posso fazer isso? Né? Meu irmão, a gente pode todas as coisas, né? A gente é livre. Mas uma coisa que a gente deveria perguntar, né, no caso de namorados aí, se eu tenho esses valores todos e quero viver assim, se eu valorizo o casamento, eu preciso perguntar: meu namorado está me convidando? Então é o seguinte, onde eu vou dormir? Uma pergunta simples. Vai ter um quarto para mim? Vai ter um sofá? Sei lá. Não, a gente vai dormir junto, então. Não, como assim a gente vai dormir junto? Não vamos. Nós somos cristãos.
Se você é pai, mãe, você deve perguntar, você deve exigir essa resposta. Você quer viajar com o seu namorado? Ok, mas onde você vai dormir? Ah, tá, entendi. Você não pode ser omisso a isso, meu irmão. Você precisa dar o seu parecer, você precisa falar alguma coisa, certo? Então a igreja não pode ser omissa, a família não pode ser omissa, nós não podemos nos acostumar com uma cultura de sexo sem casamento. Na igreja não, a gente não pode, irmãos. Isso é intimidade desprotegida, isso é prêmio sem a luta. Eu quero só o prêmio, mas não quero todas as responsabilidades do casamento. Isso é usar de alguém que não te pertence, porque esse pertencimento ainda não foi definido. Então, pais cristãos, não sejam omissos. Deixe claro para os seus filhos a sua opinião, o seu valor. E aí, se caso você pensar, mas não adianta nada, porque se eu não deixar o namorado dela, a namorada dele dormir em casa, eles vão fazer fora. Né? Já ouvi isso também. Não adianta nada, eles vão fazer fora. Não importa, irmãos, pelo menos eles saberão que você não compactua com isso. Pelo menos eles saberão que você não concorda, pelo menos eles saberão que você não está aprovando isso. Tá? Do contrário, se você permite, se você incentiva até mesmo, você está passando a mensagem do quê? De que o sexo não é algo do casamento, certo? Não é uma bênção aí do casamento. E pode estar passando até mesmo a mensagem de que não precisa casar. Por que eu vou casar se eu posso ter sexo e viver debaixo do teto dos meus pais? Eu posso pertencer aos meus pais e posso pertencer à minha namorada, então melhor ainda, né? Casar dá muito trabalho, é uma responsa. Então eu fico aqui morando com meus pais, como meus pais fazem o café, o almoço, e tenho sexo. Deixe o homem, seu pai e sua mãe, e se una à sua mulher. Então Deus quer a pureza do seu povo antes do casamento, se abstendo de sexo. E Deus quer a pureza do seu povo após o casamento, fazendo sexo. Tudo tem seu tempo, seu lugar. Quem não quer isso, quem quer bagunçar a ordem das coisas é Satanás, irmãos. Quem não quer isso, Deus quer isso. Deus quer essa ordem para a sua vida. Não existe acordo entre a luz e as trevas. Sexo sem o compromisso, sexo sem o pacto, é agir nas trevas, porque não está debaixo da luz do que Deus instituiu para nós. Então se relacione sexualmente apenas com a pessoa com quem você firmou um compromisso diante de Deus e diante dos homens. Pais das crianças aqui, passem isso para os seus filhos. Regiane, Robson, passem isso para os seus filhos. Ensinem isso. Falem essas verdades. A perspectiva cristã é que o sexo é fruto de compromisso, não uma aventura. Sexo não é teste, é fruto de compromisso, é fruto de pertencimento. Duas pessoas que se pertencem. Se você estiver em pecado, você está escolhendo isso, mas há esperança. 1 Coríntios 10:13 diz que não há tentação que sobrevém sobre nós que seja maior do que nós possamos suportar, que não seja humana. Deus provê livramento. Deus provê uma saída. 1 Coríntios 10:13. Então, confesse a Deus, irmãos. Se é o caso, confesse a Deus o pecado. Reconheça, se arrependa. E aqui eu quero aplicar as duas partes. Se você é solteiro e percebe que está vivendo errado, e se você é casado e percebe que está vivendo errado. Se você é casado e não tem prezado, não tem zelado pela vida sexual saudável. Zele por isso. Cerque o seu casamento, proteja o seu casamento, porque isso vai deixá-lo vulnerável para a ação de Satanás. Se você já se casou, mas não viveu esse valor antes do seu casamento, reconheça aí diante de Deus que você pensou errado, que você agiu errado, mas tá tudo bem, meu irmão, recomeça. Tá tudo certo, tá bom? Que Deus te abençoe, que bom que você se casou, que bom que você entendeu o que é a verdade, e agora só faça a sua parte passando isso para os seus filhos. Passe esse valor para os seus filhos. Não é porque você errou que agora, então, eu não posso dar lição de moral no meu filho porque eu não vivi assim. Se você se arrepende, meu irmão, sim, você pode sim.
Você pode querer o melhor para os seus filhos. Por que você vai querer menos para os seus filhos? Ensine e incentive o melhor, sim. Quanto aos irmãos, aos nossos irmãos, amigos, parentes, não sejamos coniventes. Não nos acostumemos com isso, irmãos, com o erro. Reprove, questione com amor, com respeito, mas questione. É seu amigo que está vivendo assim, e é cristão, é irmão na fé, fala, irmão, como assim, irmãos? Mas a gente é cristão, irmão, você tem que casar. A gente não pode se acostumar com isso. E se nós não fizermos isso, se nós não perguntarmos, não questionarmos, o mundo aí fora não vai fazer. O mundo só vai incentivar. A gente tem esse entendimento e a gente tem a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Então que nós sejamos um povo santo, caracterizado por isso, pela diferença, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos para a gente orar? Sendo solteiro ou sendo casado, entregue aí ao Senhor, diga para o Senhor, Senhor, não só meu coração é teu, o meu corpo é teu também. Eu totalmente sou teu, Senhor. Talvez seja o caso de você ter pensado errado até hoje, você pode dizer, Senhor, me perdoa, porque eu pensei errado até hoje. Me perdoa porque a minha maneira de pensar tem se amoldado pelo que esse mundo pensa. Mas a partir de hoje eu me comprometo a pensar diferente. Me perdoa por ter pensado assim. Você pode agradecer também. Senhor, obrigado, porque o Senhor aprova que eu viva sexualmente ativo, que eu viva a minha sexualidade. Obrigado porque o Senhor quer isso para a minha vida e eu quero viver isso do teu jeito. Eu quero viver isso da melhor maneira possível, da maneira que te agrade, porque eu sei que é a melhor para mim. Do teu jeito é melhor, Senhor, eu quero do teu jeito. Eu quero viver do teu jeito. Você pode agradecer também, você que é casado, agradeça pelo seu marido. Irmã, agradeça pelo seu marido. Irmão, agradeça aí pela sua esposa. Em Provérbios 18, 22, diz que aquele que encontra uma esposa acha o bem e achou o favor do Senhor. Então agradeça a Deus porque você é privilegiado. Às vezes a gente olha tanto para os pontos negativos, para os defeitos do cônjuge, mas dê graças a Deus hoje. Porque você encontrou alguém, graças a Deus. Se você é solteiro e tem desejado alguém, peça isso para Deus também. Senhor, eu quero alguém. Senhor, me mostra alguém, me ajude a encontrar alguém. E talvez você não deseje se casar. E está tudo bem, irmão. Você não é menos crente por isso. Viva a sua vida de solteiro para a glória de Deus. Deus sabe aí os seus motivos. Viva para a glória de Deus. Solteiro ou casado, viva para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que nos instrui totalmente, nos instrui em todas as áreas da nossa vida. E a gente reconhece, Senhor, que a maneira de encarar a nossa sexualidade, ela é complexa, Senhor. É difícil, é desafiadora demais e é bombardeada por nosso mundo o tempo todo, Senhor. Nós te pedimos força, Senhor, para que sorrateiramente esse mundo não nos ganhe. Para que esse mundo
não modele o que nós pensamos, não modele o que nós falamos, não modele a nossa opinião. Em nome de Jesus, que a Tua palavra modele a nossa opinião e que a Tua vontade seja tudo que a gente deseja viver na nossa vida. Abençoa, Senhor, cada casamento aqui, em nome de Jesus, fortalece, Senhor. Nós casados estamos aqui, ao redor da Tua palavra, recebendo a Tua instrução, porque queremos viver a Tua vontade, Senhor. Nós queremos Te honrar, então nós pedimos, ó Deus, cerca-nos com Teu amor, cerca-nos com a Tua provisão, e afasta o tentador, afasta o inimigo de nossas vidas, em nome de Jesus. Que toda tentativa de minar, de destruir, de trazer gritaria, discórdia, desentendimento, raiva, ira, que tudo isso seja aniquilado pelo poder da Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Que se há casais aqui, Senhor, que estão brigados, ó Deus, que haja a humildade, que haja o coração quebrantado para que isso acabe, para que retomem o relacionamento, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe todos os que estão solteiros, que o Senhor abençoe os que querem se casar, abençoe os que não querem também, Senhor. Que o Senhor conduza, mostre o caminho, mostre a Tua vontade a cada novo dia, ó Deus. Que o Senhor traga, mostre uma pessoa para aqueles que querem se casar, ó Deus, venha sanar essa sede, essa necessidade, ó Deus, daqueles que têm esperado isso do Senhor. Vem com resposta, vem com provisão, ó Deus. Nós queremos fazer a Tua vontade. Essa é a nossa oração. Nós agradecemos mais uma vez. Agradecemos porque o Senhor é bom e Seu amor dura para sempre. Agradecemos porque o Senhor cuida de nós de uma maneira linda e nós temos muitos motivos para Te louvar. Muito obrigado, Deus. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.